Muito obrigado, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Eu tinha aqui uns PowerPoints, mas basicamente o PowerPoint é um guião de texto e eu, como não tenho gráficos para vos apresentar, era capaz de prescindir do PowerPoint. E basicamente acho que devemos começar por uniformizar linguagens para perceberem exatamente o que é que eu estou a dizer quando digo bail-in ou bail-out e, portanto, nesse sentido, acho que é conveniente começar exatamente por explicitar aquilo que eu entendo por bail-in ou bail-out. Em ambos os casos, nós estamos a falar de reforço de capitais próprios dos bancos, feitos de uma forma interna, através da transferência de créditos de algum tipo em capital, bail-in, ou através de aportes de capital de entidades externas, tipicamente Estados que acodem em momentos de crise com injeções de capital ou de outras formas, pode não ser direta a injeção de capital, mas de qualquer das formas acaba por sempre por cair no Estado. E se quiserem a minha resposta à pergunta, a resolução bancária bail-in ou bail-out, assim, se olharmos para a diretiva e para o que lá está, é claro, se temos que respeitar, respeitamos a lei, acabou, pronto. Se querem a minha opinião, dou já, que era a conclusão do debate, não sei exatamente quanto tempo tenho, mas como isto já vai bastante adiantado, ficam já a saber que eu sou muito favorável à proposta do bail-in, se calhar de uma forma que tem que ser trabalhada e estudada, porque nós vimos aqui umas situações que eu acho que também não são bem, são umas coisas assim meio tamancadas, ou uma descoberta do bail-in mais do que seguir um protocolo muito rígido e muito específico. Não temos, eu acho que se anda a aprender, nós fomos cobaia, portanto, mas de uma maneira geral agrada-me a ideia do bail-in, porque, olhem, como contribuinte, eu já acudi a vários em bail-out e não tinha nada a ver com as instituições em causa, por acaso. E, portanto, é assim, o que eu sinto é que há uma diluição, tem havido uma diluição de riscos e de tomadas de riscos por parte de muitos agentes económicos, muitos deles com muito mais riqueza do que eu, com muito mais capacidade de sofrerem perdas que eu vou sofrendo, mas eu vou sofrendo, não é? É a técnica de penar o pato, não é? Do ganso, vai-se tirando as penas uma de cada vez e pouquinho para não se matar o pato de uma vez só e, portanto, eu sinto-me ir sendo depenado através dos impostos que vou pagando, tenho muito menos capacidade financeira para acudir a muitos que têm, e tenho muito menos capital acumulado do que muitos que foram acudidos nos processos de bail-out e, portanto, eu acho que dessa maneira é relativamente injusto. Para além de que os processos, muitas vezes bail-out, acabam por impor regras de saída forçadas e esse é um dos problemas que eu acho que todos estes mecanismos enfrentam, que é a questão do tempo. O tempo é fundamental e deviam dar-se tempo às entidades que entram nos capitais dos bancos para resolver os problemas com mínimas perdas, porque fazer as coisas em tempos muito apressados, por muito que se diga há 2 anos é suficiente, 2 anos não é suficiente, e portanto, ou 3 anos, são prazos muito curtos, o que leva à venda atabalhoada, por muito que se queira, sempre com uma pressão, e com quem vende sob pressão vende sempre mal. E portanto, diria que da minha parte, e sentindo aquilo que é a intervenção do Estado em bail-outs acaba sempre por ser prejudicado por termos estes timings muito apertados. Portanto, acho que aqui, havendo alterações, uma proposta era de refletir profundamente nos timings que se impõem para as soluções. Portanto, digamos que bail-in ou bail-out, de acordo com a diretiva, já agora, antes disso, há que distinguir aqui 2 situações muito diferenciadas. Uma que é a situação de pânico generalizado ou de risco sistémico generalizado e a situação que
digamos que assim, normal de mercado, normal, enfim, dentro da normalidade, que é termos uma instituição financeira que com alguma dimensão, mesmo que seja um grande player, que se sobra e que tem que ser acudido, tem que ser resgatado. Portanto, consoante uma coisa ou outra, pode-se falar de bail-in ou bail-out, porque numa situação de risco sistémico não há, aparentemente, possibilidade de se intervir de outra maneira que não através de uma entrada do maior player, provavelmente, existente, que acaba por ser um Estado, ou no caso de uma União, uma entidade que tenha mais força do que o Estado. Isto para pormos a hipótese de termos um fundo de resolução que só ele tinha mais capacidade do que Portugal, imagine-se, e portanto nesse caso poderia uma entidade supranacional que faça um pequeno Estado ter capacidade mais forte que um pequeno Estado como Portugal. E portanto, digamos que essas são duas considerações prévias à partida para o enquadramento. A questão do bail-in e bail-out põe-se na sequência de um problema de crise e de uma experiência que foi uma lição muito cara que pagámos, acho que pagámos todos. Uma lição de variadíssimas, não é uma lição, é quase um curso completo. Porquê? Porque nós assistimos a tudo quase que não se deve fazer, não é? Portanto, nós pagámos um curso composto por muitas aulas em que nós fomos aprendendo a que não se deve fazer isto, não se deve fazer aquilo, não se deve fazer aquilo outro. Não se deve deixar cair uma instituição com a dimensão do Lehman Brothers, não se deve deixar vender produtos da maneira como se deixou, não se deve deixar criar estruturas financeiras da natureza tal como os deixaram criar, não se deve desresponsabilizar uma cadeia de agentes como se deixou, eu acho que, pronto. Portanto, nós assistimos a um curso, e agora, quem já tem um bocadinho de memória, praticamente, é mestre, pelo menos, no não fazer, como não fazer. Agora, também não devemos deitar fora, não é, o menino com a água do banho, porque o problema essencial não está nos produtos financeiros, nem está na cadeia de distribuição dos produtos financeiros. Portanto, eu acho que é errado dizer-se isso. O problema de, eventualmente, eu um dia ir a um supermercado e comprar carne que está estragada, não deve dizer, vamos fechar os supermercados, porque se não houver supermercados, eu de facto nunca consigo comprar carne estragada. Ótimo, pronto. E resolvemos o problema. Não é um problema de canal, parece-me, não é um problema do produto, não é? Nunca mais como carne, enfim. Portanto, é um problema de ver se aquilo que nós estamos a comprar é adequado ou não e se está validado e por alguém que está efetivamente a fazer a validação. E, portanto, quando eu ouvi que um colega dizer, ocorreu-me a história do lobo de Wall Street, porque aquele sujeito vendia coisas que não existiam através do telefone, numa garagem, estava a fazer vendas e portanto, a vender lixo. E eu pergunto assim, desculpem lá, e ao balcão dos bancos? Parece que o que se vende ao balcão dos bancos é carne do lombo. Quer dizer, eu quase que me arrisco a dizer assim, qual foi o banco que em Portugal não vendeu produtos estragados? E mais, que eu estou a pagar já agora. E se vocês pagam impostos, também estamos a pagar. Porque depois vêm os lesados, não é? São aqueles que comeram um produto estragado e que dizem que são lesados. Portanto, todos têm direito a serem lesados, todos são lesados, com exceção de, por acaso, o grupo maior que não tem nome. São os lesados anónimos, que não são anónimos perante a autoridade tributária e que, portanto, pagamos impostos e que acabamos por suportar. Ora bem, o bail-in tenta evitar exatamente isto, como aplicando alguns princípios e estamos em processo de descobrir qual é a forma de o fazer, mas nós não temos uma estrutura montada para um bail-in entrar ou ser aplicado sem problemas muito complexos que são o reino dos juristas. E, portanto, isto é o paraíso para os juristas. Porque, em primeiro lugar,
a peça estruturante é uma peça, esta é uma ideia que assenta fortemente em documentação jurídica, em diretivas e lei, decretos-lei, etc. Portanto, é uma construção jurídica. Do ponto de vista financeiro, é muito simples, negociava-se ou negociar-se-ia com facilidade, aparentemente, só que temos muitos obstáculos e um dos grandes obstáculos, por exemplo, é a incapacidade que nós temos hoje de discriminar entre muitas das tranches ou muitos tipos de credores das instituições. Portanto, nós, quando montamos o sistema, não o montamos a prever a forma de saída tal como está prevista, pelo que, quando se coloca o problema de vamos fazer um bail-in, a pergunta é, bom, quem são os primeiros sofredores? E dentro de 20 anos, se mantiver este sistema, eu não tenho dúvidas que os bancos que estiverem sujeitos a um processo de bail-in terão uma discriminação, um ranking dos seus passivos, de uma forma muito clara, a evitar exatamente este tipo de problemas. E, portanto, nós podemos passar de um nível para outro nível, para outro nível, para outro nível, até ao ponto em que é necessário atuar em termos de transferência de créditos em capital, porque nessa altura já todas as emissões antigas morreram, já todas foram pagas e já todos os novos contratos têm uma inscrição e uma classificação inerente à sua posição no ranking. Portanto, nessa altura será fácil. Hoje é que é difícil. E é difícil porque, bom, se são necessários acudir todos, é simples. Olha, vocês todos passam para a categoria de acionistas porque não há hipótese. E, portanto, todos perdem. Isto foi quase que o que aconteceu no Chipre, com o Banco de Chipre, em que até os depositantes acima de 100 mil euros foram varridos com 50% dos seus valores, dos seus depósitos. Em Portugal, por exemplo, quando nós assistimos ao processo de resolução, por exemplo, do Banco Espírito Santo, onde há a criação de um novo banco, mais tarde descobriu-se, não devia ser tanto, vamos puxar umas obrigações para o velho banco, velho BES. E, portanto, e aqui cria-se um problema, que é um problema de natureza jurídica. Provavelmente o Banco de Portugal fez uma análise àquilo que foram os credores, achou, na sua opinião, que aqueles seriam os indicados para retornar ao lugar inicial, mas isto dá logo uma batalha jurídica enorme, porque, lá está, não há uma discriminação clara, pormenorizada, do grau de preferência na chamada de credores ou para ficarem nos bancos resolvidos, portanto, os bancos maus, ou para transformar em capital. E, portanto, este é um problema muito grave que eu acho que se vai resolver com o tempo, mantendo-se a questão do processo de bail-in. O processo de bail-in assenta em alguns princípios. E os princípios não são muitos, mas são o primeiro de que as instituições, os acionistas da instituição de objeto de resolução são os primeiros a suportar as perdas, portanto, estes são os primeiros, é o primeiro nível. O segundo princípio é de que os credores da instituição objeto de resolução suportam perdas a seguir aos acionistas, em conformidade com a tal ordem de prioridade dos créditos no quadro dos processos normais de insolvência, mas não havendo, torna-se complicado, e lá está, e dá hipótese a litigância se executado de uma forma, enfim, que eu acho que até não haver, sei lá, jurisprudência assente e muitos casos, etc., vai ser sempre muito sujeito a litigância, porque vão reclamar uma série de prerrogativas, estou a imaginar, que possam ser invocadas para se safarem deste efeito. E um último critério é de que os credores de uma mesma categoria são tratados de forma equitativa. Isto dizendo assim, isto era muito simples, mas depois dizem ao lado, bom, mas atenção que há exceções ou derrogações a este lote de credores. Pronto, há, por exemplo, os depositantes de nível médio, há, por exemplo, créditos comerciais
relacionados com bens e serviços críticos para o funcionamento corrente da instituição. Há créditos com vencimento a 1 semana, a 7 dias, que também são derrogados, porque isso poderia criar um efeito sistémico, de efeito dominó na queda de uma instituição atrás de outras e, portanto, vamos tirar os créditos de muito curto prazo para evitar que, no processo, sejam apanhadas instituições que fiquem elas debilitadas porque estavam à espera de liquidações que são fundamentais para a sua atividade. E, portanto, com este tipo de derrogações, de afastamento, os créditos, por exemplo, relacionados com o pessoal, etc. Portanto, há uma série de exceções que, bom, na mão, como eu digo, de um bom jurista, se podem multiplicar, provavelmente, por casos, porque lá está, não é claro, não é absolutamente explícito os níveis de limite. E, portanto, o que temos aqui em cima da mesa é tentar arranjar um esquema que transforme, ou que salve a instituição financeira, já agora fazendo com que, estava-me aqui a esquecer de um outro princípio, de que ela, passando por este sistema, tenha um resultado que não seja pior, seja mais gravoso do que a sua liquidação. E, portanto, é também um princípio que é dificílimo de provar, é de que o processo incorrido não é mais penalizador do que o de liquidação. Nós, em economia, em ciências sociais, nós podemos admitir que, enfim, o mundo se refaz, mas é impossível, em boa verdade, com o rigor de um físico, dizer que, bom, era mais barato, era melhor para o acionista, era melhor para o criador, tipo ABC, a continuação de um sistema ou a liquidação do mesmo e não este. Portanto, há uma série de princípios e até de regras, digamos, que são muito difíceis de quantificar. E, portanto, dão muito espaço a uma intervenção mais ou menos, diria eu, específica do regulador, se dá espaço, se a regra é relativamente livre, dá espaço ao regulador para tomar decisões mais específicas e mais casuísticas. Por outro lado, também dá mais espaço à litigância. E, portanto, isto é um caminho que eu digo que, do ponto de vista teórico, agrada-me a ideia, porque protege, no limite, o bail-out, isto é, a intervenção do Estado no acudir constante das situações de risco dos bancos, porque depois tem que injetar outra vez o capital no mercado, vendendo sob pressão e, portanto, acaba por ser sempre prejudicial nos prazos que lhe são concedidos para repor no mercado. Portanto, é bom o sistema porque previne a entrada do bail-out, mas é, a meu ver, muito lábil, difícil de quantificar e precisa de muito tempo para se consolidar. Relativamente a esta temática, eu tenho muito mais perguntas do que respostas, devo dizer-vos, e daquilo que observei. Bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante perceber que, conceptualmente, e daquilo que já foi dito, há uma concepção do mercado financeiro que, sempre como intermediário financeiro entre a poupança e o investimento, pode ser feito mais ou menos através da banca. E a ideia que eu por acaso, não é por acaso, porque de facto acredito mesmo e tenho visto, pelo menos, que os sistemas onde o mecanismo é mais ativo acabam por ter uma reação mais rápida na saída das crises, e dá mais responsabilidade aos investidores e aos agentes, é um mecanismo onde há menos intervenção ou intermediação da banca no financiamento da economia. Eu não sei se têm ideia, mas isto são dados meados de 2016, mas fim de 2016 a coisa mantém-se.
Se compararem a dimensão dos ativos dos bancos americanos com os bancos europeus, chegam à seguinte conclusão. O quinto banco europeu é 2 vezes maior que o quinto banco em ranking de ativos americano. Portanto, comparando os quintos, o quinto europeu é 2 vezes maior que o quinto americano. O 10º é 3,4 vezes maior, o europeu, que o americano. O 20º é 4,6 vezes maior que o americano. E o 50º é 6,3 vezes maior que o americano. A dimensão da banca europeia, proporcionalmente, é muitíssimo maior que a banca americana, sem que os americanos se queixem de financiamento da economia. Portanto, de alguma maneira, a poupança consegue financiar as empresas. E esse financiamento é feito através do mercado de capitais, de uma forma direta. Ora bem, isto, vamos dizer, isto é um problema, põe vários problemas, mas tem uma grande virtude. É que, ao desintermediar o financiamento da banca, alivia-nos a nós, como bailouters, não é, sistemáticos da banca na Europa. E, portanto, se por um lado é importante, parece, fazer-se alguma fusão de instituições na Europa, e particularmente porque levantou essa questão, deveria promover-se a diversificação geográfica e, portanto, o que seria interessante era mais bancos com marcas europeias grandes estarem mais espalhados nas várias geografias da Europa. Acho que isso dava segurança à banca europeia, mesmo com o aumento da dimensão relativa. Por outro lado, essa banca deveria rapidamente desinchar para se transferir a responsabilidade do investimento para quem faz aplicação e aforro. Portanto, as pessoas agora estão habituadas a entrar no banco e chegam lá e dizem, tenham 100 mil, tenham 10 mil, tenham 1 milhão, tenham 10 milhões, dizem, olha, está aqui, e depois dão-lhes uns papéis, as pessoas assinam, põem umas cruzes, etc. Agora até já fazem a perfilagem do investidor. Depois estou para ver como é que se resolve se ele tiver 2 instituições em que numa usou um perfil de risco prone, portanto, propenso ao risco, e no outro usou avesso ao risco, e depois estou para ver como é que se resolve o problema, mas isso é outra história. Mas, enfim, faz as mesmas perguntas, mas no fim, acabam sempre todos por dizer que não tinham lido, não percebiam nada. E, portanto, não há ninguém que assuma que, de facto, o que quis foi investir num determinado produto, a coisa correu mal e ele perdeu dinheiro. E fez aquilo que não devia ter feito, que foi pegou todas as suas economias, toda a sua poupança e meteu num produto só. E, portanto, foi ganancioso, quis mais e agora tem o resultado. Este tipo de situações que nós constantemente acudimos, digamos assim, ao fazermos a transferência direta da responsabilidade do investimento para o investidor, aumenta o seu grau de responsabilidade, porque ele deixa de ter a noção de que está a meter dinheiro num banco. Aliás, o ideal era, se quiserem levar à frente a ideia de que banca só faz depósito, okay? É uma sugestão que foi até inventada por uma força política, dizer, basicamente o que a banca de retalho deve fazer é depósitos, captar depósitos para fazer financiamento. É uma economia de muito baixo rendimento, bom, não interessa. Bom, mas isto é de baixo risco, perdão. Portanto, se se fizer isso, então criar uma rede de retalho onde as pessoas sabem que, ao entrar naquela rede de retalho, estão a entrar por sua conta e risco, com o seu investimento, e podem perder, porque os concidadãos não vão pagar impostos para acudir às suas perdas. Portanto, quer dizer que as pessoas até podem ter necessidade de ter um consultor financeiro, como tem um médico, como tem um contabilista, que faz o IRS, agora já cada vez menos preciso, mas enfim, como tem um psicólogo, como tem um advogado. Com certeza não vai fazer um contrato
mesmo uma pequena e média empresa, vão fazer um contrato às cegas. Se o fazem de uma forma errada e, portanto, se pedem ao advogado para lavrar um contrato ou para ler um contrato onde são contrapartes, deveriam pedir a um financial analyst para fazer a avaliação da sua posição e fazer o seu conselho de investimento. Porque neste momento, quase que nós temos aquela situação um bocado difícil de entender, que é, nós entramos imaginem que vão a um médico, o médico prescreve uma receita, diz que vão à farmácia que é dele e é ele que vende o produto e é o único. E, portanto, toda a cadeia de prescrição, fornecimento e produção é do mesmo. E diz que não pode ser outro, porque senão não tem exatamente aquelas qualidades. Ora bem, a forma como na medicina se tratou isto foi segmentar e dizer quem vende não pode prescrever, quem produz não pode prescrever, para criar independência. Mesmo assim, nós sabemos que existem dependências, etc. E vão-se tentando evitar essas dependências. Mas a ideia é separar, segregar a prescrição da produção ou da venda. Se fizermos isto no mercado financeiro, o que estamos a fazer é, provavelmente, até aumentar o número de trabalho qualificado, que é a intervenção de alguém que dá um conselho que está habilitado, que está registado, não é uma pessoa qualquer. Hoje, nós entramos numa instituição financeira e a pessoa que se senta à nossa frente para nos dar um conselho de investimento pode não ter qualquer competência financeira para o fazer. Eu já cheguei a estar em frente a uma pessoa que me estava a tentar vender um produto financeiro e que me confessou: eu não percebo nada disto. Tenho isto aqui, acho que isto era uma coisa, um produto estruturado e tal. Pronto, ele confessou. Agora é assim, vocês imaginem, por acaso estava a falar comigo, não vos digo que subscrevi, cheguei ao gabinete, comecei a ler aquilo com detalhe e telefonei a dizer: faz favor, rasguem isso, que isto que vocês estão a fazer é inacreditável, porque a publicidade que faziam era absolutamente enganosa. Mas imaginem que é uma pessoa que está a vender que não percebe nada disto, uma pessoa que está a comprar também não percebe nada disto. Portanto, estão duas pessoas a falar uma coisa que não fazem a mínima ideia que estão a falar. Portanto, convém que alguém saiba. Okay? Também não é importante, não é fundamental que eu saiba como é que o meu mercado, como é que o meu carro funciona. Portanto, uma das preocupações que foi aqui levantada pelo Nuno é que há muita sofisticação e a complexidade dos produtos leva a que nós quase que os devamos afastar, repudiar. Bom, o produto ou existe porque satisfaz uma necessidade ou não, ou um perfil de risco, uma necessidade, um interesse de investimento, etc. Pois bem, se existe essa necessidade, não é por facto de ser muito complexo que ele deve ser abandonado. Porque nós temos carros que hoje, nós abrimos o capô, vemos uma caixa preta e ninguém sabe minimamente pegar naquilo, nem mexer naquilo. Portanto, não é a complexidade que deve evitar o uso dos instrumentos, talvez sim a sua utilização, por quem não é habilitado para o fazer. E, portanto, para concluir, e porque já penso que estou na hora, não é? Não, eu tinha aqui, mas eu concluo já. Eu, de facto, tenho uma série de perguntas que vos posso deixar. Uma delas, eu estou a tentar fazer investigação com um aluno para perceber em que medida é que o mercado incorporou ou não, ou já reagiu, no que diz respeito aos bancos, em que medida é que já reagiu a esta alteração. Porque é uma alteração muito significativa, particularmente para os credores, detentores de títulos de dívida da banca. E em que medida é que isto tem sido refletido também até ao próprio nível dos acionistas. Portanto, através de alguns indicadores, tentar perceber em que medida é que, tendo em conta que já se passaram vários meses depois da publicação da diretiva, em que o mercado já teve tempo para absorver, em que medida é que o período anterior à diretiva havia um comportamento que se pode diferenciar aqui ou acolá nestes termos. Não tenho resposta, infelizmente, porque ainda não acabei o trabalho. Se calhar daqui a um ano possa ter essa resposta. A outra questão que eu já vos falei foi a questão dos prazos, que eu, sinceramente, acho que
os prazos não são suficientes. Portanto, quando se entra em questões de bail-in ou bail-out, devia-se dar espaço às entidades para poderem resolver os problemas com mais tempo, para não haver um sufoco de obrigação de venda e de alienação de ativos a um preço que é um preço normalmente muito baixo. Até porque basta esperar, muitas vezes, não há interessados, etc., e basta esperar um bocadinho por uma alteração do ciclo económico e, de repente, começa a haver interesse, começa a haver interessados e começa-se a pagar mais. Ainda no outro dia me disseram que no mercado imobiliário, o mesmo ativo, o vendedor que recusou, ofereceram-lhe para vender uma coisa por 3 milhões, ele recusou, vendeu por 15. Vejam só. Ele disse, nós não vendemos por 3,5 milhões porque não estávamos com o corda na garganta. E agora recebemos uma proposta para nos comprarem por 15. E nós não vendemos, não estamos em venda. Estão a ver? Portanto, vejam o que é uma alteração no espaço de 2 ou 3 anos. Bom, portanto, o tempo acho que é crítico. A outra questão é, em que medida é que o Estado é compensado por este... E essa para mim é uma questão que eu sinceramente acho que merece ser debatida. Em que medida é que os Estados, sendo eles sempre, muitas vezes as entidades de último recurso que acodem às situações de dificuldade financeira dos bancos para manter o sistema, em que medida é que eles são compensados por este risco? Bom, porque quem está no mercado e a atividade bancária privada está no mercado, é remunerado, o capital é remunerado. A pergunta é, e será que há uma remuneração adequada para o risco de quem garante que, em último caso, acaba por acudir, porque na prática aquilo que temos visto está sempre a acudir aos bancos pela sua dimensão e pelo efeito sistémico e pelo medo que se tem de liquidar. Sinceramente, eu acho que há aqui um vazio que não tem resposta e que, sinceramente, vem em desfavor, a minha análise é que vem em desfavor do Estado. E, portanto, acabamos por nós todos estarmos a garantir um sistema que, durante o período em que vai, enfim, digamos, gerando resultado e atividade, é simpático para quem beneficia do sistema. Para quem não beneficia do sistema, só tem a parte do passivo, da responsabilidade potencial. Enfim, não vejo que exista um benefício claro, explícito, que possa premiar ou compensar esse risco. E pronto, para acabar, só dizer que eu gostava que houvesse também um grupo ativo de lesados, no qual eu me inscreveria, porque eu sou lesado, mas olha, não tenho voz, e não tenho nome, porque sou lesado do NIF, se calhar, não sei, do NIF. Sou lesado do NIF, que é a minha lesão que posso invocar. Muito obrigado.